Oi, galera! Tudo bem? Bem-vindos à nossa primeira videoaula. E aí, tudo bem, sexto ano? As meninas do sexto estão prontas? Sofia, Camille e os meninos, tudo ok? Davi, Lucas Cavina, Lucas Fernandes, Vinícius. Vamos lá? Então, nesse nosso primeiro vídeo, o nosso assunto vai ser formação de palavras. É um tema que nós já falamos um pouquinho no primeiro bimestre e que hoje eu vou reforçar e falar um pouco mais do que nós já falamos na aula anterior de português. Então, nós vimos que toda palavra é formada por um radical. O que é isso? Quem lembra? Radical é a parte principal da palavra. É a palavra primitiva. Por exemplo, pedra. Pedra é o radical, que é a parte principal. E aí eu consigo formar outras palavras a partir de pedra. Por exemplo, pedreira, pedregulho, pedrinha e entre outros. Mar, marinheiro, marítimo, maresia, etc. Então, a gente consegue da palavra primitiva formar as palavras derivadas. Ok. E, além do radical, as palavras também podem ser formadas por afixos. Quem vai lembrar o que é afixo? Calma, já vou relembrar. Os afixos são as partes que nós incluímos junto com o radical. Os afixos podem vir antes ou depois do radical. Então, eu tenho o prefixo, que é o que vem antes do radical. O próprio nome já diz, prefixo. Sempre que tiver pre ou pré, é o que vem antes. Por exemplo, infeliz. Feliz é o radical e eu acrescentei o in, que está vindo antes do feliz. Então, é prefixo. E o sufixo é o que vem depois do radical. Por exemplo, felizmente. Mente está depois de feliz, que é o radical. Então, eu digo que mente é sufixo. Até aí, acredito que ok, né? Anota aí se tiver dúvida, tá? Bom, eu precisei relembrar isso daqui com vocês para nós continuarmos com processo de derivação. Então, as palavras, elas são derivadas, elas são originadas de que maneira? Como que se formam as palavras através da derivação? Então, nós temos 4 tipos de derivação. Tem a derivação por prefixação, o próprio nome já diz, ela é formada por prefixo. Então, toda palavra que tem lá o radical e eu acrescento um prefixo, o processo dela é de prefixação. Por exemplo, o radical normal, eu acrescento a, fica anormal. Então, eu acrescentei um prefixo, prefixação. O segundo processo é a sufixação. Sufixação é a palavra que eu acrescento um sufixo ao radical. Então, por exemplo, o radical flor, floreira. Eu acrescentei um sufixo. Então, é o processo de sufixação. O terceiro processo é a prefixação e sufixação. Porque as palavras não precisam ser limitadas
Ah, eu só posso acrescentar o prefixo, só posso acrescentar o sufixo. Não, tem palavras que têm tanto prefixo como sufixo. Por exemplo, infelizmente, né? Se eu juntar aqui, ó, tem o in, que é prefixo, e tem o mente, que é sufixo. Infelizmente. E tem aqui o radical leal, que dá para eu formar deslealdade, que é o contrário da pessoa ser leal, honesta, né? Então, des é o prefixo, dade, sufixo. Tem os dois ao mesmo tempo, na mesma palavra. Então, é prefixação e sufixação. Aí, nós temos o quarto e último processo de derivação, que é a parassíntese. Aqui na parassíntese, a gente tem que ficar atento, porque na parassíntese também eu tenho tanto o prefixo como o sufixo na mesma palavra. Ué, professor, então como que a gente vai diferenciar? Qual que é a diferença de prefixação e sufixação e a parassíntese? É o seguinte, se eu tirar o prefixo e conseguir entender a palavra, ou se eu tirar o sufixo e continuar entendendo a palavra, eu digo que é prefixação e sufixação. Agora, se eu tirar ou o prefixo ou o sufixo e não fizer sentido, não existir a palavra, então é parassíntese. Vamos ver com um exemplo? Olha aqui, deslealdade. Se eu tiro des, fica, deixa eu vir pra cá, lealdade. Ok, existe lealdade. Tem essa palavra e eu consigo entender. É uma pessoa leal, honesta, né? E se eu tiro o sufixo, que é o dade, vai ficar desleal. Desleal. Ok, também faz sentido. É o contrário da pessoa honesta, né? É uma pessoa desleal. Então, ok, fez sentido. Derivação por prefixação e sufixação. Vamos ver no exemplo da parassíntese. Entristecer tem o prefixo e tem o sufixo, ok? Então, mas por que é parassíntese? Peraí, já vou explicar. Se eu tiro em, vai ficar tristecer. Existe a palavra tristecer? Eu consigo entender? Tristecer? Não. E se eu tirar o ser? Em triste. Em triste. Também não existe. Então, essa palavra ela precisa tanto do em como o ser para fazer sentido. Então, é parassíntese. Mais um exemplo que eu coloquei aqui para vocês, para ficar mais claro ainda. Entardecer. Se eu tirar o ser, entarde. Entarde não existe. Tardecer. Também não faz sentido. Então, se não faz sentido, precisa tanto do prefixo como do sufixo, vai ser derivação por parassíntese. Deu para entender, galera? Espero que vocês tenham entendido. Anota aí se ficou com dúvida. Se quer fazer alguma pergunta com relação a esse assunto, anota pra gente esclarecer na hora da aula, lá pelo Hangouts, ou me manda mensagem e a gente esclarece aí pra vocês, tá bom? Se cuidem, usem máscara, usem álcool em gel, cuidem da saúde para voltar
com bastante energia. Já tô com saudade de vocês. Se cuidem, tá? Beijo e até a próxima!